como pesquisador de instrumental TCI, pode professar alguma religião ou doutrina que lhe serve de embasamento teórico para suas pesquisas, como por exemplo, a doutrina espírita? Respeito particularmente a fé de quem julga ou sente estar no caminho evolutivo espiritual junto a um grupo religioso ou outra organização que indicia de que essa será a finalidade de sua vida, mas para mim esse modelo está ultrapassado. Sou independente e responsável, gosto de confeccionar a comida que ingiro, mental e espiritualmente, e as respostas que procuro estão no meu livre-arbítrio, no caminho a seguir e na confrontação direta do que é a minha vida objetiva ou subjetiva. Que caminhos lhe levaram a TCI? Como ela aconteceu na sua vida? Desde que me conheço e metaforicamente falando, sempre olhei para as estrelas, para o mais além, nunca aceitando que a vida fosse aquilo que se apresentava aos meus olhos carnais e sempre investigava. Em certa altura, por volta do ano 2000, vi na web um site que anunciava transcomunicação instrumental e logo pensei, mais uma organização com um diretor e seus familiares bem instalados, vendendo a banha da cobra e usufruindo de todas as regalias materiais à custa de crentes. Algum tempo depois me deparei de novo com postagem de matéria sobre TCI e resolvi ler com mais atenção. A partir daí comecei a ler mais e a observar as experiências expostas e resolvi testar e hoje, ano de 2012, ainda estou praticando nesta área paranormal e recomendando-a a todos, porque esta disciplina, lava-nos a consciência de detritos, cirurgicamente implantados, para docilizar as massas. Há até quem se refira a essas técnicas como o ópio do povo. O que a TCI lhe acrescentou cientificamente ou espiritualmente? Hoje o meu mundo é um mundo infinito de possibilidades, de crescimento espiritual, consciencial, onde não aceito mais ser subjugado por qualquer espécie de parasita individual ou coletivo, e por essa razão estou em constante progressão interior, afirmando-me cada vez mais como um ser que vive no contínuo e esse é o meu lar permanente, graças à TCI. Quais são os seus objetivos em relação à TCI? A transcomunicação instrumental numa primeira fase, trouxe-me o conhecimento da existência de seres de outras dimensões, que nos contatam e nos fazem saber da sua existência real em outras fases de frequência vibratória, também chamadas de planos, dimensões, etc. Esta parte está consolidada em mim. Uma segunda via seria a de me aprofundar mais na troca informativa benéfica, respeitante a nossa espécie e seu futuro no universo. No seu ponto de vista, o que falta para a TCI se tornar uma ciência? Podemos considerar que a TCI já caminha neste sentido e que falta muito pouco para que ela encontre definitivamente o seu espaço dentro das universidades? Aqui também poderíamos questionar: quem é que subsidia a ciência que conhecemos? Quais são os interesses e os objetivos atuais da ciência? Vemos comprovadamente e em grande destaque que a ciência é uma disciplina baseada em dados objetivos e de interesses particulares que tem demonstrado os seus resultados. Basta olhar para o nosso mundo, abrir os olhos e constatar esse fato. Já no que diz respeito a áreas não lucrativas e ainda por cima subjetivas de difícil constatação e afirmação, onde não é fácil demonstrar afirmativamente e comprovadamente os resultados dessa pesquisa, tudo ficando sem garantias conclusivas, pois ninguém pode pesar algo que não tem peso, embora vaidosamente muitos se apresentem com essa competência, e até já existam cifras para o número de galáxias, estrelas, planetas e muito mais, num universo cósmico infinito. Ao menos o Jesus bíblico foi honesto no dizer que há assuntos que só o Pai conhece. Universitariamente ainda tudo está em aberto, embora surjam por vezes indícios de que há vontade de se iniciar o processo de uma nova ciência baseada em valores não economicistas. Não sei se esta geração e as seguintes próximas têm a força e a capacidade de se libertarem do jugo econômico parasita dominador atual e avançar para um novo modelo de ciência altruísta e de respeito à Gaia, na sua totalidade, sem ser um exploratório degradante. O que você acha?
A TCI deve ter seus núcleos dentro dos centros espíritas? Entendo que seria uma mais-valia para ambos, já que a tendência humana consciencial é a do seu despertamento gradual. Cada vez mais o contato interdimensional tornar-se-á mais individual e direto. Subconsciente, consciente e a disciplina tecista ajuda no desenvolvimento de contato e aceitação dos fenômenos paranormais, demonstrando também que o universo psíquico fervilha de vida, não obedecendo a regras humanas para se manifestar. Qual o estágio da TCI em Portugal? Aqui em Portugal não se nota a manifestação pública desta prática, o que não invalida a existência da mesma. De certo, ela está a ser praticada por pessoas que possivelmente gostam de se manter anônimas e outros que por aqui aparecem, ainda não lhe deram o devido valor educativo, e mantém-se somente numa prática pessoal, sem terem ainda compreendido o real valor da transcomunicação instrumental, em termos de disciplina evolutiva consciencial. Também temos que reconhecer que a TCI presta-se muito à pesquisa individual. Se formos observar os países e seus milhões de habitantes, publicamente são sempre somente algumas dezenas a manifestarem-se como ativos nestes estudos paranormais. O que significam as transimagens e as vozes eletrônicas para você? É uma prova incontestável de vida no além? São mais uma prova da continuidade da vida junto às outras provas da existência noutras dimensões ou planos. Só que a TCI veio descodificar tudo em relação ao mistério ou à falta de conhecimento baseado em como seria viver em condições espirituais e de como seria isso possível. A TCI normalizou toda essa anormalidade, em nível da minha consciência. Acredita efetivamente que existam outras dimensões e realidades, onde aqueles que daqui já se foram passam a viver? Existem outras moradas? Desde há muito que acredito, mas a TCI veio clarificar para mim essa verdade inquestionável, e não querendo avançar em teorias de outras escolas que nos falam da ilusão vivencial de que tudo é maia. Fico com o princípio de que sou o que sou, atravessando, percorrendo, maia em direção a um mundo melhor e que progressivamente e à medida que evoluo em consciência, sabedoria, maia vai se desvanecendo e um novo continente mais real verdadeiro vai surgindo. No seu ponto de vista, qual o melhor método para captações, tanto de transimagens, fotografias e vídeos, como de transcontatos através de vozes? A partir da iniciação, sofrida por falta de resultados em alguns casos, começa a adaptação do ser a uma nova realidade de observação e escuta tecista, e vem o dia em que se ouve a primeira mensagem, e isso dá-nos uma imensa alegria e vontade de ouvir mais. Aí começa a especialização do indivíduo, seja através de novas leituras e técnicas que facilitem na escuta, ou adquirindo aparelhos, como rádios, microfones ou auscultadores. Mas o melhor método, na minha opinião, é o desenvolvimento da sensibilidade auditiva e a sintonia com aqueles seres que praticam a TCI com o outro lado da vida. Eles estão interessados em auxiliar-nos a evoluir através desta e a divulgá-la como uma forma de alargar a nossa consciência para a nossa realidade espiritual. Que mensagens interessantes os transcontatos, vozes e as transimagens lhe forneceram? Nos áudios estou constantemente recebendo mensagens de carinho, assim como informações, que embora sejam de conteúdo simples, no entanto são muito reveladoras de relacionamento entre seres de mundos vibratórios diferentes. Recebo também com frequência mensagens de amigos e familiares desencarnados que se anunciam com o próprio nome. O que suas pesquisas lhe revelam? E qual seria a utilidade destas pesquisas para o mundo? O mundo que habitamos é uma gota de água num oceano de vida, e através da transcomunicação instrumental, alarguei o meu horizonte de consciência, e com esse alargamento, adquiri o conhecimento da necessidade de evoluir em amor e sabedoria, e preparar-me desta forma, autorresponsável, a partir daqui para o futuro que me aguarda. Para o mundo, pessoas, seria numa só encarnação compreender e progredir o que levará em muitas a aprender,
seria rapidamente terminar com o pesadelo e sofrimento kármico ou atenuá-lo e muito. Seria iniciar uma nova vida livre de dúvidas desestabilizadoras e inquietantes. Sabe-se que dentro do movimento de pesquisadores da TCI, existem os que acham desnecessário o caráter religioso que a doutrina espírita pode imprimir às pesquisas. Como pesquisador, qual o seu ponto de vista? Se o caráter religioso, em termos gerais, dá à pessoa uma educação de respeito ao próximo, ao que está além de si, se torna o reforço do campo vibratório do praticante, pois sabe-se existirem seres do outro lado da ponte, que estão bem próximos de nós, que não conseguem viver sem incomodar quem está acessível às suas zombarias. Neste aspecto e seguindo uma prática de vida de comportamentos honestos, terá uma aura, um campo energético protetor muito mais reforçado e difícil de violar, só abrindo brechas ou buracos de penetração consoante o desequilíbrio da pessoa, autogerado. Só assim eles terão acesso à manipulação do tecista. É verdade que também existem humanos que não necessitam das religiões para serem pessoas respeitadoras e altruístas. É verdade também que as religiões e seus praticantes não são sinônimo de bom comportamento e respeito às leis da vida espiritual. Que orientações você daria àqueles que desejam iniciar suas pesquisas em transcomunicação instrumental? Quais seriam os primeiros passos? Que avancem sem receio para esta prática, não com a intenção de adquirir bens materiais ou ascendências sobre outras pessoas, mas de adquirir bens espirituais, morais e sempre com o sentimento de respeito, confraternização e colaboração tecista. Deixe-nos, por favor, suas impressões finais sobre o assunto. Para os que estão com dúvidas sobre esta área paranormal, e que estão indecisos através de influências premeditadas e demagógicas, partam as correntes e as amarras da ignorância impostas, e avancem com a seriedade de livres pensadores em direção a um futuro de experiências gratificantes e de lucidez mental e espiritual. Sejam dignos da vossa verticalidade conquistada e não se submetam e verguem à arrogância da ignorância empresarial. Sejam, portanto, pensadores livres e acordem para a verdade da vida residente no coração de cada um.